Segundo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia e hoje nós iremos dar continuidade à filosofia medieval, falando um pouquinho sobre a escolástica. O que seria a escolástica? O que é que vem na mente de vocês quando vocês escutam essa palavra, né? Escolástica. Vejam bem, nós estávamos estudando, né, nas últimas aulas a patrística e nós vimos que a patrística ela tinha como objetivo defender o cristianismo e a Igreja Católica. A escolástica ela não é diferente, ela continua nesse segmento, nesse mesmo objetivo, em defesa da Igreja Católica e do cristianismo. Lembrando que a Igreja buscava esses alicerces para, querendo ou não, convencer ou conquistar o povo e as autoridades, né, sobre aquilo que a igreja dizia, aquilo que a igreja falava, aquilo que a igreja recomendava como certo. E para isso era necessário bons argumentos, né? Enquanto a patrística buscava os argumentos na filosofia de Platão, na escolástica a gente vai ter a busca desses argumentos na filosofia de Aristóteles, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. A escolástica, ela perdurou entre o século XII ao século XV, e o termo escolástico, ele surge por conta dos professores, tá, gente? Então, na realidade, escolástica vem justamente dos professores que ensinavam nas escolas. E esses professores, eles lecionavam, certo, as artes liberais, que era dividida em trivium e quadrivium. O trivium, se vocês observarem bem, era mais voltado à questão da linguagem, né, da escrita. Estudava-se a gramática, a retórica, a dialética e a lógica, ou a lógica, né? E o quadrivium, que era a geometria, a aritmética, a astronomia e a música. Se vocês forem observar, era mais voltado para a questão das ciências, né? Da matemática, da própria ciência, né? A música era tida como uma ciência. Então, assim, dessa forma, a escolástica, ela surgiu justamente no interior das escolas cristãs. Tá lembrando isso? Então, se eram as escolas cristãs, quem é que ensinavam? Os sacerdotes, os padres, tá? E por isso mesmo, agora uma diferenciação. Enquanto na patrística só os padres tinham acesso ou escreviam os textos, na escolástica existe uma participação desses alunos, tá? Na construção desses textos em defesa da Igreja Católica e do cristianismo. Vale enfatizar para vocês que foi nesse período que começou a surgir as primeiras universidades, né? Foram instituídas as primeiras escolas cristãs com o imperador Carlos Magno, né? Ele foi que impulsionou a construção, certo, dessas universidades. Então, nós temos, por exemplo, a Universidade de Bolonha, a Universidade de Oxford, né? De Paris, Pádua, Colônia. Muitas dessas universidades até hoje existem, certo? Por isso que elas são tão famosas e tão reconhecidas, né? Mas a gente vê que surgiu num período medieval. Muitos estudiosos colocam o período medieval como o período das trevas, e outros não, porque diz que foi justamente nesse período que a educação ela proporcionou esse crescimento, que foi justamente nesse período que começou a surgir as universidades. Então, não foi um período de trevas, porque foi um período que gerou, querendo ou não, conhecimento e educação. Alguns pensadores, tá certo? Pensam dessa forma. O principal filósofo desse momento foi Tomás de Aquino, né, que depois foi considerado pela igreja como santo, então ele é mais reconhecido como Santo Tomás de Aquino. E como eu falei anteriormente, as bases nesse período de Tomás de Aquino foi a filosofia de Aristóteles. Porque no período da patrística, a filosofia de Aristóteles ainda não tinha sido descoberta. Foi nesse momento da escolástica que começou-se a descoberta, certo, das obras
de Aristóteles, e houve as traduções dessas obras por dois pensadores, Avicena e Averroes. Eles traduziram as ideias, né, as obras de Aristóteles, e uma das obras que chamou a atenção foi justamente a obra física, que tem a ideia do primeiro motor, ou do motor imóvel, que casou muito bem com a ideia do Deus cristão, porque Aristóteles ele defendia que existia um primeiro motor que deu origem ao movimento das coisas, e as coisas só foram possíveis por causa desse primeiro motor. E essa ideia casou com o Deus cristão, né? O Deus que dá origem a tudo que existe, o Deus que é princípio e fim, assim como esse primeiro motor de Aristóteles. Então foi uma das ideias mais taxativas de Aristóteles, que foi assim bem aproveitada, né, nas teorias, principalmente de Tomás de Aquino. Existiram outras ideias que a gente vai ver quando a gente for falar sobre Tomás de Aquino, certo? Próxima aula nossa vai ser falando sobre ele, e aí vocês vão ter uma ideia mais central daquilo que Tomás de Aquino pesquisou e tomou para a sua teoria, né, a sua defesa de Aristóteles, tá bem? Basicamente é isso, o período da escolástica, né? Então vocês vão ver que não é difícil, tá certo? Então é só lembrar dos objetivos que a escolástica tem, né? Querendo ou não, da importância que houve esse período, né, nas construções das escolas, das universidades, dessa divisão que começou a existir das disciplinas, das matérias, não é? E de Platão, e de Aristóteles que surge, tá vendo? Já estou até errando aqui. E de Aristóteles que surge, não é, como alguém importante para se defender o cristianismo. Tá bem, meus amores? Obrigada por hoje, se cuidem. Qualquer coisa, se vocês não entenderam ou ficou com dúvida em algum assunto, querem tirar qualquer dúvida, fala com o representante que a gente marca um momento, tá certo? Para a gente ter aula no Meet e tirar as dúvidas de vocês, tá bem? Então, qualquer coisa é só falar com o representante. Tchau, tchau, se cuide, um beijo, um abraço e tudo de bom para vocês. Tchau, gente.